Olá, humano! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui a gente vai aprender um recurso muito interessante do Python, que é o fatiamento de strings. Nem sempre, quando a gente está trabalhando com strings, a gente quer olhar para ela como um todo. Muitas vezes a gente quer ver só uma parte dela. E a gente faz isso em Python usando colchetes. E só para lembrar, quando eu falar slice é o mesmo que fatiamento. Existem 3 formas de fazer slices com os colchetes, e a gente vai ver cada uma delas. Na verdade, a gente viu a primeira forma na aula passada, e a primeira forma é basicamente você dar um zoom em um caractere específico. E aqui a gente tem uma imagem explicando como é que funciona. Claro, se você precisar se aprofundar um pouco, você pode ir lá na aula passada que a gente vê isso com mais detalhes. E vai aparecer um link aqui em cima para você poder clicar na aula passada. Agora a segunda forma de fazer slice. Na segunda forma você vai precisar ter uma string, obviamente, porque você está querendo fatiar uma string, e 2 números inteiros, que aqui a gente está chamando de A e B. A vai ser o começo do intervalo e B vai ser o final do intervalo. Então o que essa segunda forma vai fazer? Ela vai pegar todos os caracteres que vão de A até B-1. Lembra, B-1. Não vai até B, vai até B-1. Então, sei lá, se você tiver que pegar até o caractere que está no índice 2, o seu intervalo vai ter que ser de 0, que é o começo da string, até 3. Por quê? Porque aí ele vai pegar de 0 até 3-1, que é 2. Então nunca esquece, é o final menos 1, que é muito comum o pessoal errar isso. Eu dei o exemplo de começar do 0 e pegar até o índice 2. Se quando você estiver fazendo o slice você não colocar o início, por padrão o Python entende que você está querendo começar do 0. Então aqui a gente tem um caso igualzinho àquele do exemplo, só que a gente omitiu o 0 e dá o mesmo resultado. E o mesmo raciocínio vale para o final do intervalo. Ou seja, se você colocar só o início do intervalo e não colocar nada no final, o Python vai começar daquele início que você deu e vai até o fim da string. Agora, se você omitir o início e o fim simultaneamente, você vai ter a string toda. Mas claro que essa não é a forma mais inteligente de você pegar a string toda. Você poderia, para fazer a mesma coisa, só colocar o S. Lá na primeira forma, nós vimos que dá para ter índice negativo, porque a segunda forma é a primeira mais alguns recursos. E depois a gente vai ver que a terceira é a segunda mais alguns recursos. Só lembrando, o índice negativo, o que ele faz? Ele vai para o final da string e volta a quantidade de casas que você colocou. Então naquela nossa string do começo, que vai do 0 até o 9, se você pegar menos 4, ele vai começar do 9, que é o final, por causa do índice negativo, e vai vir em 4 casas. Então ele pega o 6. E aí ele pega o 7, 8 e 9, porque você omitiu o final. E aqui tem mais alguns exemplos que eu não vou falar agora para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode testar depois, e se tiver alguma dúvida você deixa aqui nos comentários. Agora olha bem para essa imagem e tenta entender todos os casos que estão nela. Isso vai ajudar você a consolidar o que você aprendeu. Agora a terceira forma de fazer slice. Como eu tinha dito antes, a terceira forma é a segunda mais alguns recursos. Para usar essa forma, a gente vai precisar de 4 coisas. A string, o início do intervalo, o final do intervalo, até aqui nada de novo, tudo que estava lá no caso 2, e agora o diferencial, que é o passo. Como que ele funciona? Se a gente tem uma string e fatia ela com o segundo caso, indo de 1 até 8, a gente vai ter os números de 1 até 7. Porque ele não vai até o 8, ele vai até o 8 menos 1. Agora, usando a terceira forma, a gente pode escolher o quanto pular de um índice para o outro. Então, se eu fizer usar na mesma string, com início do intervalo em 1, final em 8, e colocar o C igual a 2, ele só vai pegar 1, 3, 5 e 7. Por quê? Porque ele foi pulando de 2 em 2. Ele começa em 1, aí ele pula 2 casas. Ou seja, passo 2, chega no 3. Tá no 3, pula 2 casas. Passo 4, chega no 5. Tá no 5, pula 2 casas. Passo 6, chega no 7. Bem legal, né? E só lembrando que aqui eu estou colocando número só para ficar mais fácil de visualizar. Mas isso aqui é uma string, então podia ser qualquer outro tipo de caractere. E assim como no caso 2, você também pode omitir qualquer um desses parâmetros. Seja ele o A, o B ou o C. Se você omitir o C, por exemplo, a gente cai no caso 2. Só que é o seguinte, nesse terceiro caso, se você omitir o começo e o passo for negativo, por padrão, o Python vai fazer com que ele comece no menos 1. O que é o menos 1? É o último caractere da string. Agora, se você omitir o final e o passo for negativo, aí o Python vai fazer com que o final do seu intervalo seja o 0. Então você vai do início que você colocou até o 0. Agora mais uma imagem super legal para te ajudar a entender o slice. Olha bem para a imagem, coloca no papel e vê se você entendeu cada um dos casos. Agora é com você, pega esse notebook que está lá na descrição, baixa ele e faz um monte de testes. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários. Aliás, se você não faz ideia do que eu estou falando, vai na aula 1 que eu explico o que é esse tal de notebook e como que você pode usar ele. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho.
Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.